Os novos motores de rotor aberto da Airbus destruirão a indústria da aviação. A afirmação pode soar exagerada, mas basta entender o que está por trás dessa inovação para perceber que o impacto pode ser tão grande quanto o advento dos primeiros motores a jato. Há mais de 7 décadas, estamos diante de uma revolução tecnológica que promete mudar completamente a forma como os aviões comerciais são projetados, consomem combustível e operam em todo o planeta. E se a Airbus conseguir cumprir o que promete, o domínio das gigantes tradicionais do setor poderá ser profundamente abalado. A história começa com uma necessidade urgente: reduzir as emissões e o consumo de combustível em um momento em que o mundo inteiro pressiona por sustentabilidade. A aviação é responsável por uma parcela significativa das emissões globais de carbono, e governos, reguladores e passageiros estão exigindo mudanças. A Airbus, sempre atenta às tendências, percebeu que o futuro não estava apenas em biocombustíveis ou eletrificação, mas também em reinventar o coração da aeronave, o motor. É aí que entram os motores de rotor aberto, um conceito que parece saído de um filme futurista. Imagine uma turbina sem o clássico invólucro metálico que vemos em todos os jatos comerciais. Em vez disso, as pás ficam expostas, girando como as hélices de um avião turbohélice, mas com uma eficiência e potência muito superiores. Esses motores prometem consumir até 30% menos combustível em comparação com os motores atuais, um salto tecnológico colossal em um setor onde melhorias de apenas alguns pontos percentuais já são consideradas revoluções. Mas o que torna esse motor tão especial? A resposta está na fusão de duas tecnologias aparentemente opostas: o turbofan e o turbohélice. O rotor aberto funciona como um meio-termo entre os dois. Ele aproveita o empuxo gerado pelas pás expostas, que movem um volume muito maior de ar, resultando em mais potência com menos gasto energético. É como se a aeronave tivesse a força de um jato com a economia de um turbohélice. Essa ideia não é totalmente nova. Nos anos 80, empresas como a General Electric e a Pratt & Whitney tentaram desenvolver motores de rotor aberto. No entanto, naquela época, a tecnologia de materiais, o design aerodinâmico e o controle de vibrações ainda eram limitados. O resultado foi uma série de protótipos promissores, mas inviáveis para o uso comercial. Agora, com o avanço da computação, da engenharia de compósitos e dos testes digitais, a Airbus acredita que o sonho finalmente pode se tornar realidade. O projeto mais avançado que ilustra essa ambição é o motor desenvolvido em parceria com a CFM International, uma joint venture entre a GE Aerospace e a Safran Aircraft Engines. O protótipo recebeu o nome de RISE, sigla para Revolutionary Innovation for Sustainable Engines. Esse nome não é por acaso. A proposta é literalmente redefinir o conceito de propulsão sustentável. De acordo com os engenheiros da Airbus, o RISE poderá reduzir o consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono em até 30% em relação aos motores turbofan mais modernos que equipam aeronaves como o Airbus A320neo. Além disso, o motor foi projetado para ser compatível com combustíveis sustentáveis e até mesmo com hidrogênio, ampliando seu potencial de uso nas próximas décadas. A aparência do motor é o primeiro choque visual. Ele não tem o formato tradicional de um motor a jato. As enormes pás de fibra de carbono giram expostas, lembrando uma hélice futurista de design agressivo. Essas pás são otimizadas para maximizar o fluxo de ar e minimizar o ruído, um dos principais desafios do rotor aberto. O segredo está na forma assimétrica e no espaçamento entre as pás,
que foram ajustados por supercomputadores para reduzir a turbulência sonora. No passado, os motores de rotor aberto falharam justamente por causa do ruído excessivo. Nenhum passageiro quer embarcar em um avião que parece uma motosserra gigante. Mas hoje, a Airbus e a CFM garantem que o novo design será tão silencioso quanto os motores convencionais, graças ao controle digital de rotação e à geometria avançada das pás. Outro ponto fundamental é o desempenho em altas velocidades. Um dos maiores desafios dos turbohélices sempre foi a limitação de velocidade de cruzeiro. Com o rotor aberto, essa barreira tende a ser superada. Os testes iniciais sugerem que as aeronaves equipadas com esse tipo de motor poderão alcançar velocidades próximas às dos jatos comerciais atuais, mantendo ao mesmo tempo a incrível eficiência energética. Isso abre as portas para uma nova geração de aeronaves de médio alcance, perfeitas para voos de curta e média duração, justamente o segmento mais lucrativo da aviação civil. A Airbus pretende integrar o RISE em um avião de demonstração dentro de alguns anos, como parte do programa conhecido como Zero, que busca desenvolver aeronaves com zero emissões. Essa iniciativa é uma das mais ousadas da história da aviação moderna. Enquanto concorrentes como a Boeing ainda exploram o aperfeiçoamento de motores turbofan, a Airbus está literalmente tentando reinventar o motor de aviação. E é aí que surge a tensão. O sucesso do rotor aberto poderia colocar a Airbus em uma posição dominante nas próximas décadas. Caso os testes confirmem as promessas, companhias aéreas de todo o mundo terão um incentivo fortíssimo para migrar para aeronaves equipadas com essa tecnologia, deixando para trás motores mais antigos e menos eficientes. Isso significaria uma pressão enorme sobre fabricantes e fornecedores que ainda dependem de turbinas convencionais. Alguns analistas afirmam que estamos assistindo a uma mudança de paradigma, comparável à transição dos motores, a pistão para os motores a jato na metade do século XX. Naquela época, companhias que não acompanharam o ritmo da inovação simplesmente desapareceram. O mesmo pode acontecer agora. No entanto, nem tudo são flores. Existem desafios técnicos gigantescos que ainda precisam ser superados. Um deles é a integração aerodinâmica do motor à fuselagem da aeronave. O rotor aberto, por ser mais largo e exposto, exige um novo tipo de design de asa e de suporte estrutural. Outro desafio é o peso adicional e a complexidade mecânica do sistema de engrenagens que controla a rotação das pás. Além disso, há o custo. Desenvolver e certificar uma nova geração de motores pode custar bilhões de euros e levar mais de uma década. Mas a Airbus não está sozinha nessa jornada. O apoio de governos europeus, que veem na aviação verde uma oportunidade estratégica, tem sido crucial. A União Europeia vem investindo pesadamente em projetos que reduzam as emissões no setor aéreo. O programa Clean Aviation, por exemplo, fornece financiamento direto para pesquisas voltadas a motores mais limpos e eficientes. Dentro desse contexto, o rotor aberto é visto como um dos pilares para atingir as metas climáticas até o ano de 2050. Outro ponto interessante é o impacto geopolítico dessa inovação. Ao desenvolver um motor de rotor aberto de ponta, a Europa reduz sua dependência tecnológica dos Estados Unidos, que dominam o mercado de motores aeronáuticos com empresas como a GE e a Pratt & Whitney. O projeto RISE, por envolver uma parceria franco-americana, também serve como uma ponte estratégica, mas deixa claro que a Airbus quer liderar o caminho rumo à próxima geração de aviões. Para as companhias aéreas, o potencial econômico é gigantesco. Um motor 30% mais eficiente pode reduzir drasticamente os custos operacionais e permitir passagens mais baratas.
Em um mercado cada vez mais competitivo, essa vantagem pode significar a diferença entre lucro e prejuízo. E para os passageiros, isso pode se traduzir em viagens mais acessíveis e menos poluentes. Ainda assim, o futuro do rotor aberto depende de um fator essencial: a aceitação do público. As pessoas confiam na imagem dos jatos tradicionais, com suas turbinas elegantes e silenciosas. Ver pás expostas girando a toda velocidade pode causar estranhamento. A Airbus terá que investir fortemente em marketing e em demonstrações públicas para convencer o mundo de que essa é a tecnologia do futuro, segura, confiável e eficiente. O primeiro voo de teste do protótipo está previsto para ocorrer na próxima década. Os engenheiros da CFM afirmam que o desempenho do motor em testes de solo tem superado as expectativas. Se os resultados se confirmarem em voo, a certificação comercial poderá acontecer antes do fim da década de 2030. Nesse ritmo, o rotor aberto poderá equipar a próxima geração de aviões comerciais de corredor único, substituindo gradualmente as famílias A320neo e Boeing 737 MAX. Isso significaria o início de uma nova era na aviação. Em resumo, os novos motores de rotor aberto da Airbus representam muito mais do que uma simples evolução tecnológica. Eles simbolizam uma mudança radical na filosofia de como voar. Se o projeto alcançar o sucesso prometido, veremos aeronaves mais econômicas, limpas e silenciosas, cruzando os céus do planeta. E nesse cenário, a indústria da aviação, como a conhecemos hoje, poderá realmente ser destruída para dar lugar a algo totalmente novo. O rotor aberto é a resposta ousada da Airbus a uma pergunta que há muito tempo assombra o setor: como continuar crescendo em um mundo que exige sustentabilidade? A resposta, ao que tudo indica, já está girando, exposta, futurista e pronta para mudar o curso da história da aviação moderna.